Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é o trânsito. Vamos falar sobre o Maio Amarelo e para isso estamos recebendo em formato virtual a Ana Moreira, que é chefe de Educação no Trânsito da Indurb aqui de Bauru. Ana, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui e falar com todos aqueles que nos veem, nos ouvem, para que a gente atinja realmente o objetivo de melhorar o nosso trânsito aqui em Bauru. Ana, primeiro, antes de eu trazer qualquer número aqui, eu queria que você falasse o que é a campanha Maio Amarelo, por que ela é realizada, qual objetivo vocês têm de separar um mês do ano, colocar uma cor e chamar de Maio Amarelo. Qual que é o objetivo, Ana? Sim, em 2011, a ONU decretou a década mundial de redução de acidentes do trânsito, né? Foi de 2011 até 2021, né? E depois foi renovada com a intenção de diminuir os acidentes de trânsito. E observando isso, o Observatório Nacional de Segurança Viária, que é de Ribeirão Preto, né? Eles lançaram, como essa decisão da ONU foi promulgada em maio, lançaram em 2014 o mês Maio Amarelo, que é um mês que a gente deve redobrar nossa atenção, né, para a nossa segurança do trânsito, para que o nosso país tenha no calendário um marco forte para que a gente repense nossas atitudes no trânsito. Perfeito, Ana. Então vamos aos números de Bauru. O principal que chama atenção, claro, né, no trânsito sempre é a morte. Tem acidente e de alguns acidentes, infelizmente, a consequência é uma vida a menos na nossa cidade. Então, em 2024, ano passado, a estatística fechada no ano completo, foram 24 mortes no trânsito, contra 19 no ano anterior. Isso representa um aumento significativo no número de óbitos no trânsito de Bauru. Com relação ao acidente, também subiu 14%. Foram 2.274 no ano passado contra 1.992 no ano anterior. Anauá, na sua experiência no dia a dia da Indurb, principalmente com relação a tentar educar os motoristas, qual o motivo desse aumento, tanto de mortes quanto de acidentes aqui no município? A gente olha esses índices com grande preocupação, né? Infelizmente, tem pessoas perdendo os seus entes queridos no trânsito, se machucando, sendo sequeladas, né? Eu acho que bem ao encontro disso veio o tema esse ano do Senatran, que é desacelere seu bem maior a vida. A velocidade faz com que a, o acidente seja mais fatal, né? As perdas sejam de maiores montas e até as perdas de vidas. Então, acho que o nosso viver, né, está tão acelerado que a pessoa acaba descontando no trânsito e até uma certa agressividade, né? Fora o uso dos celulares, né, que é outro grande índice de acidentes no trânsito. Então, a gente precisa repensar, ver o trânsito como ele é mesmo na origem. Os automóveis, os veículos, devem nos deslocar a outros lugares e não ser uma arma contra a nossa cabeça. A gente deve usar o trânsito a nosso favor e não como um risco eminente à nossa vida. Bom, e diante dessa campanha no mês de maio, quais são as ações que a Prefeitura de Bauru, através da Indurb, tem realizado para tentar, né, alertar as pessoas que realmente o veículo, se usado de uma forma equivocada, pode ser uma arma fatal na mão, né? Sim, sim. Nossa presidente, a Gislaine Magrini, pediu que a gente reforçasse muito em Maio Amarelo as ações, né? Especialmente voltadas aos adultos. Nós, do setor de educação da Indurb, a gente faz uma série de ações durante todo o ano, né? Voltada a todos os públicos, do infantil até a terceira idade, com esse mote de educação para o trânsito. Mas em maio a gente centrou bem as forças em adultos, né? A gente fez vários pit stops, né? Parando as pessoas, teve distribuição de adenocorticerol, falando, entregando panfletos, entregando brindes junto ao Detran, a polícia, ao SESC Senat, o GOT sempre nosso parceiro nos apoiando. A gente tem teatro de fantoche, tem palestras, as empresas nessa época nos procuram muito, né? Para que a gente vá e fale com os colaboradores, não só para evitar o acidente de percurso, mas sim para evitar a perda da vida daquela pessoa, né? Então, as nossas ações são reforçadas. Nós tivemos de diferente um circuito de motos que foi bem interessante para falar motociclistas com a empresa Supermoto sobre a sua segurança no trânsito, dando dicas práticas.
São uma série de ações que esse mês a gente reforça. Perfeito, Anauá. E nós temos aqui o número que eu trouxe, de 24 mortes no trânsito. Se a gente aprofundar um pouquinho mais, a maioria das vítimas, homens com idade entre 31 e 45 anos. O que esse número representa? Vocês utilizam essa estatística? Por exemplo, nós pegamos aqui, ó, homens de 31 a 45 anos. Como é que a educação no trânsito vai atingir essa faixa etária que é a mais afetada nas mortes no trânsito em Bauru? Isso é possível fazer essa junção, educação e estatística, Anauá? Com certeza. E você veja, né? Em regra, a gente que trabalha com educação para o trânsito, normalmente a gente tem esse perfil. Homens, normalmente de 18 a 25 anos, que a gente chama da idade do super-herói, né? São jovens, com bastante energia, né? E impulsividade no trânsito. Mas olha que interessante, né? De 2023, 2024 e esse ano a gente está vendo uma categoria mais madura se acidentar no trânsito, né? Então, isso faz com que, bem como nossa presidenta pediu, para que a gente fale aos adultos, né? Que a gente vá nas empresas, que a gente faça os pit stops para atingir essa faixa etária, para ver o que está acontecendo, que as pessoas, mesmo com mais maturidade, estão se machucando no trânsito, né? E nesse sentido, eu já peço a todos, né? Que tenham cuidado, né? Que redobrem a sua atenção, porque não são mais só os jovens que a gente falava, são imaturos, né? Ainda não sabem, acabaram de pegar a carteira. Agora a gente vê que todos estão se machucando no trânsito, mesmo os mais maduros, em especial os homens, por causa do excesso de confiança e uma cultura voltada à velocidade, né? A gente vê que tem bastante essa competitividade, né, no mundo masculino, essa cultura da velocidade e da agressividade. Então, que a gente repense para que a gente não perca os homens, em especial, no trânsito. Perfeito. E quando a gente fala em Bauru, para quem está nos acompanhando aqui, acho que refletir um pouquinho, olha lá, são 24 mortes no trânsito de Bauru. Mas isso também leva em consideração as rodovias, né, Anauá? Aqui na cidade de Bauru, várias rodovias cortam o município e um acidente registrado, por exemplo, na rodovia Marechal Rondon, mesmo que fora da área urbana, se for dentro do município, é contabilizado como morte para Bauru. De que forma vocês também trabalham para orientar os motoristas com relação às estradas, né? Sim, em todas as nossas ações, a gente fala, né, que a velocidade sempre tem que ser seguida conforme indicada. Os técnicos vão lá, estudam para ver se é o tempo de reação. Então, se em frente numa escola é 50 km por hora, é essa a velocidade. Se na estrada é 110, é essa. Não adianta querer correr, porque daí você não tem o tempo de reação necessário, né? E é isso que você falou, André. Às vezes, assim, a gente tem até um número menor do que seria, porque os acidentes que acontecem em Bauru, no município, são contabilizados aqui. Às vezes, o acidente da marginal já é contabilizado para o Estado e não para a gente, para a concessionária, né? Então, os índices são grandes de acidentes, né? E sempre precisa ter muita atenção. Numa rodovia, se você tem alguma intercorrência e você precisa desviar ou precisa fazer uma manobra, se você estiver numa velocidade excessiva, com certeza você vai perder o controle do carro. Isso é fato. É preciso que a gente atente para o valor da nossa vida, né? Porque com certeza o motorista, ele fez autoescola, ele tirou a carteira, ele sabe dos riscos, mas a gente precisa ter na nossa mente que, assim, não acontece com os outros, pode acontecer com a gente, e a gente precisa estar preparado para assim, se livrar desse perigo, né? Perfeito. E se a gente voltar então para a cidade, sair da rodovia agora e voltar para a cidade, eu não tenho esse número aqui, mas dificilmente a gente erra quando se fala em motociclista, porque esse é a vítima mais suscetível, mais vulnerável do trânsito, se a gente pensar em veículos que têm motor, né? Claro que o ciclista e o pedestre são os mais fracos, mas quando a gente pensa em veículo, o motociclista é aquela velha história, o ditado antigo que sempre é real. O para-choque do motociclista é o corpo dele, geralmente a perna, o braço, o ombro. Então, qualquer colisão com uma moto, o motociclista pode se machucar e muitas vezes perder a vida. Como é que trabalha a Anauá para o motociclista entender que ele é vulnerável? Porque também tem a questão do Superman, né? Subiu na moto, o cidadão acha que é invencível e que não vai acontecer nada. Como é que vocês conseguem tirar essa ideia de que o motociclista é invencível e que, pelo contrário, ele é o mais vulnerável do trânsito?
Sim, a gente fez vários bloqueios, pit stops, direcionados a motociclista em razão desse fato. Realmente, quem dirige a moto, ela está mais fragilizada no trânsito, né? E a gente vê o aumento das pessoas optando por esse meio de transporte, e daí acaba que a moto é mais ágil, ela é mais ágil, mas ela tem que ser usada da maneira correta, né? Não circular no corredor, não ultrapassar na direita. Às vezes a gente vê motociclista com o celular aqui, aquilo chega a dar até uma taquicardia, né? É, e assim, é só parar. Eu peço aos motociclistas, dá uma parada ali em frente do hospital de base, um tempinho, para ver o tanto de acidentados do trânsito e a maioria de motocicletas. Será que é isso? É isso que a gente fala às pessoas quando a gente tem esse contato. O que você quer para sua vida? Você quer uma sequela ou você quer uma vida longa e feliz? Né? É com certeza, todo mundo quer uma vida longa e feliz. Outra dica que bem bacana, já que nós estamos conversando aqui e que as pessoas não se atentam, até semana passada eu vi isso, uma motociclista com capacete com as tranças da Arlequina. Gente, capacete tem que ser um capacete bacana e sem adereço nenhum, porque o capacete é feito para deslizar. Se ele tem algum adereço, uma trança, um chapéu de Papai Noel, um adesivo diferente, ele pode travar e aí é a sua coluna que vai sofrer a consequência. Então, o motociclista tem que estar duplamente atento à sua segurança. O capacete, um sapato adequado, de preferência uma calça, de preferência jaqueta e luvas. Eu sei que isso não é fácil, mas é a nossa vida que está em questão, né? Não é só um acidente com a moto, é a nossa vida, né? E a gente não tem reposição para as peças do nosso corpo. Então, precisa se pensar duplamente na questão de segurança, em especial da motocicleta. Perfeito, Nauá. E para a gente já quase caminhar para o final aqui, uma outra situação que eu acredito que colabora muito, é bem polêmico esse tema, né? Muita gente critica, mas eu particularmente tenho uma visão de que ela é muito importante, é a autuação, que é a multa. Como é que a educação no trânsito, que é o seu setor, trabalha em parceria com o pessoal de multa? Porque se não houver autuação, se não doer no bolso do brasileiro, Nauá, infelizmente parece que a coisa não muda. E quando vem a multa, né? Aí, a indústria de multa, estão querendo enriquecer o cofre público, mas se não houver o infrator, não tem a multa. Não sei se eu estou errado, se eu tiver, você pode até me corrigir. Mas qual que é a sua visão com relação a multar os motoristas infratores e a educação no trânsito? Então, a gente sempre fala que, assim, a gente prefere ter o contato de nós, do setor da educação, do que com a fiscalização. E realmente é isso, André. Infelizmente, o adulto, ele só muda quando dói na pior parte do nosso corpo, que é o bolso, né? E o pessoal do GOT, que é sempre nosso parceiro, o pessoal que faz um trabalho super incrível, a gente vê que não são eles que fazem a multa, né? Muita gente tem raiva do azulzinho, mas os agentes de trânsito, eles estão ali com a missão principal de fazer fluir o trânsito sem que haja nenhum problema. E para isso, eles precisam olhar sim e fiscalizar sim se tem pessoa parada na vaga de deficiente, se tem pessoa que está ultrapassando a velocidade, se está no celular. A polícia militar também. Então, essa fiscalização, ela vem em consequência de, não é uma ação, a ação é do motorista. E a gente precisa pensar no nosso comportamento. E a multa, vou falar para você, que é o menor dos casos, porque o acidente sempre é bem pior, né? Então, que a gente repense isso. Porque, poxa vida, a gente pode pegar o valor da multa e sair com a família, né? Se a gente fizer a ação correta, né? A multa, ela é só a consequência. E será que a gente precisa disso enquanto adultos para mudar? Será que a gente não vê diariamente aí nas mídias, né? O tanto do acidente prejudica a pessoa, prejudica a família? Quantas famílias aí acabam não sendo totalmente assim destruídas por causa de um acidente de trânsito? Então a gente tem esse tamanho de computador, a gente precisa pensar para não para evitar a multa e para não ter o acidente, para que a gente não mude só através da multa, para que a gente mude pela nossa sensibilidade, em especial pensando aí nas futuras gerações, porque quem tem filhos e sobrinhos, com certeza eles estão olhando o nosso comportamento e vão reproduzir. Então a gente quer, claro, uma cidade cada vez melhor. E para isso a gente precisa ser o exemplo cada vez melhor. Sem dúvida, às vezes a gente sai
no trânsito aí passa perto de uma escola, né, que pai e mãe estão levando e buscando o filho, a gente vê tanta barbaridade e fala, nossa, o que vai sair dessa família, né, que está ensinando totalmente o contrário que deveria ser o correto. Em porta de escola é o melhor lugar para você ver as barbaridades e o que não fazer no trânsito, né, principalmente por conta do horário, correria. Mas a Indurb, agora passando o mês de maio, né, porque eu acho que é um mês para ser lembrado, mas as ações devem continuar o ano inteiro. Como é que vocês trabalham a educação durante o ano para tentar conscientizar os motoristas de que o veículo mal usado pode ser uma arma fatal? Em regra, a gente tem já bastante fluxo com a Secretaria Municipal de Educação, né? Nós vamos em escolas estaduais também, em empresas. As pessoas que nos conhecem nos chamam para que a gente vá até a entidade, a empresa ou a escola. Quem desejar é só escrever para o e-mail mobilidadesegura@endurb.com.br que a gente agenda para ir nos locais, ou mesmo a gente orienta à distância, se for o caso, algumas ações, algumas dicas, algumas atividades, para que a gente aí reveja esse nosso conceito do trânsito, né? Mas nós estamos à disposição, a gente tem, como eu falei, para todos os públicos as atividades, tem cotação de história para os pequenininhos, tem o teatro de fantoche para o nível fundamental, tem as palestras de dinâmicas para o pessoal adulto, para os idosos. A gente foi em bastante grupos de idosos esse ano, o ano passado, e também é outra categoria, que aqui na Rodrigues Alves a gente viu muito atropelamento em 2023, em função da teimosia de não seguir o semáforo de pedestre. Então já fica aí a dica, né? Por favor, oriente o pessoal em casa, os de mais idade, que siga o semáforo de pedestre, né? Então, quem desejar, todas essas nossas atividades estão à disposição. A gente tendo agenda, a gente vai. E se não for possível ir pessoalmente, naquele momento a gente orienta e com certeza a gente vai no futuro. Tá certo. Anauá Moreira, muito obrigado pela sua participação e aceitar o convite e vir aqui orientar a população com relação aos problemas do trânsito de Bauru. Muito obrigado. À disposição. Agradeço muito pelo convite, viu? Obrigado ao Anauá e a você também que acompanhou essa entrevista pela sua audiência. E lembre-se, olha aqui, eu vou ler de novo o lema da campanha desse ano. Desacelere, o seu bem maior é a vida. E até a próxima.